Na próxima semana, o Tribunal do Júri se reúne para uma pauta de julgamentos. Dentre os julgamentos, um foi adiado, exatamente o que figura como acusado o ex-prefeito da cidade de Flores do Piauí, Máximo Ribeiro de Sá, e o motivo do adiamento foi porque, segundo o parecer do juiz, o representante do Ministério Público teria que ser modificado. Doutor Edmar, o representante era o senhor. Como o senhor analisa essa medida que foi tomada? Olha, inicialmente eu devo esclarecer que se existia alguma parcialidade na condução desse processo, eu atribuo ao juiz Noé Pacheco de Carvalho, que demonstrou mais uma vez com essa decisão interesse em procrastinar o julgamento desta tragédia que já se arrasta há 18 anos. Em meados do mês de março, o doutor Macário Galdino de Oliveira, que era o advogado constituído dos réus, requereu neste juízo, arguiu neste juízo a incompetência do juiz, sob a alegação de que, como tem um vereador que vai a julgamento, o juiz declara sua competência e manda seu processo para o Tribunal de Justiça. Essa questão foi superada com o despacho do juiz, que negou o pedido. 4 ou 5 dias depois, 2 advogados se habilitam do processo como defensores dos réus e arguíram uma suspeição contra o promotor Edmar Piovino, alegando que eu seria inimigo capital dos réus. Os advogados apresentaram a procuração sem poderes especiais para arguir a suspeição. Enquanto era advogado, o doutor Macário Galdino de Oliveira. Inclusive, o doutor Macário não subestabeleceu para os advogados o que o juiz não poderia sequer receber a petição dos 2 advogados, porque nem tinham esses advogados procuração com poderes especiais e nem também subestabelecimento. Somente dia 30, o doutor Macário renunciou à procuração contida nos autos. E o juiz, abrindo vista para o Ministério Público se pronunciar, eu me manifestei alegando que não era suspeito, não tinha elementos plausíveis para que eu fosse dado por suspeito, e emiti parecer com farta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Federais de Recursos, regionais de algumas regiões, e mesmo assim o juiz não levou em consideração a preclusão do direito, por não ter sido arguído na primeira oportunidade que o doutor Macário arguiu a incompetência do juiz, e somente depois, uma semana depois, é que o juiz aceita o argumento frágil da defesa, alegando que o promotor era inimigo capital dos réus. Por esta razão, este promotor requereu ao Tribunal de Justiça 2 medidas contra o juiz. Primeiro, a correição parcial no processo, e também uma representação disciplinar contra o magistrado que manifestamente vem acumulando processos sob sua competência, inclusive deixando o processo prescreverem a revelia do Ministério Público para extinguir processo. E também formulei outra representação contra o magistrado perante o Conselho Nacional de Justiça. E vamos agora aguardar a posição do Tribunal de Justiça e também do Conselho Nacional de Justiça com relação às 2 medidas promovidas por este promotor. Saliento mais uma vez que o processo se arrasta há 18 anos e, mais uma vez, o juiz da primeira vara contribuiu decisivamente para o processo se arrastar por mais tempo indefinido. Não tem a data marcada para junho ou existe possibilidade de adiar mais uma vez? O juiz marcou para junho, só que eu tenho que aguardar a correição parcial já ajuizada perante o Tribunal de Justiça, porque não me darei por suspeito no processo que está sendo objeto dessa discussão.